Muito bem, gente. Boa noite a todos os meninos e meninas. Estamos chegando aí na reta final. Se Deus quiser, vai dar tudo certo esse ano, né? Agora parece que o governo está querendo liberar as escolas, né? Vocês têm acompanhado no jornal aí ou não? Liberar os 45 do segundo tempo. Então, aí vai ser uma correria, hein, gente? Vai ser Então, para todo mundo, hein? Principalmente vocês que estão no último ano agora, tem TCC. Nossa, tem muita coisa que vocês têm que fazer, hein? Voltar agora para vocês vai ser tenso, hein? Mas eu acho que provavelmente, eu acho que a instituição não vai discutir sobre o tema, né? Não vai simplesmente assim, vamos voltar, vamos voltar. Não é, eu acho que provavelmente eles vão conversar primeiro, né? Muito bem. Vou ver um negócio aqui. Ô, professor. O aluno aqui é o Luciano, né? Vocês sabem, Luciana. Vocês sabem quem que é ou não? É da nossa sala, Luciana Amorim, se não me engano. Mas ela não tem participado, viu? Bom, sei lá, né? O que aconteceu? De repente, ela pode estar com algum problema de saúde, alguma coisa, né? Bom, então, Ô, professor, bem, você já ouviu falar de um aplicativo que chama PicPay? não, pique, Chama PicPay. não. É de programação, né? Não, é um aplicativo que o senhor consegue fazer pagamento de conta e transferência de dinheiro entre usuários. Eu vi uma reportagem agora esses dias. Eu acho que eu vi, acho que foi ontem. Então, A Band News está falando direto sobre isso. eu tive que usar ele para porque um amigo precisava fazer uma transferência de dinheiro para mim. Em questão de 5 minutos, o dinheiro já estava comigo. Olha que beleza? Achei muito interessante. Eu consegui fazer uma compra no Mercado Livre por ele. Então, o interessante é que eu estava lendo uma reportagem aí que o pessoal que faz hackeamento aí já está mandando ver. Hum, Não perdoa, hein? né? Está tentando burlar o sistema aí. Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Muito bem, deixa eu dar uma ajeitada na tela. Gente, eu vou precisar dar uma olhada no portão, ver se eu tranquei lá, viu? Porque eu ia começar a aula, vocês não sabem o que aconteceu aqui, acabou a energia elétrica. Foi louco, hein? Em São João também acabou por um instante. Aí ficou uns 8 minutos sem energia elétrica. Deixa eu levar a tela para a banda de cá. Eu acho que assim tá bom, né? Todo mundo tá enxergando aí? ótimo, sim. Bom, então, pessoal, como a gente estava falando na última aula, a gente faz uma troca térmica, né? Entre duas correntes, né? Uma corrente fria e uma corrente quente, tá? E a gente calcula a taxa de transferência usando a taxa da área, tá? A derivada da área. Ou uma taxa infinitesimal, né? Como dizem lá em derivada integral, tá? Muito bem. Então, as equações que a gente estava usando até esse momento era a equação da
taxa, né, de temperatura logarítmica, tá? A taxa diferencial de temperatura logarítmica. Muito bem. Então, essa taxa diferencial da temperatura logarítmica, ela é, assim, uma forma genérica e prática da gente fazer uma aplicação. Então, por exemplo, se vocês fizerem um projeto e vocês usarem essa metodologia, então o ideal é que vocês tenham aí uma folga de pelo menos uns 5% para mais, para você não ser surpreendido lá na frente, tá? Agora, se eu quiser utilizar métodos mais precisos, aí eu preciso levar em consideração alguns fatores. Por exemplo, eu preciso levar em consideração a vazão, a temperatura, o fator de atrito da tubulação, do escoamento, ou o fator de atrito do casco, né, do nosso flotador. Então, são elementos que a gente vai o quê? A gente vai polindo as nossas equações, tá? Ou seja, dando valores mais precisos, tá? Então, só lembrando da nossa corrente, né, que a gente está usando, a gente está trabalhando aqui com duas correntes, uma fria e uma quente, existe uma troca entre elas e a gente cria um volume de controle nas duas, uma para cada corrente, tá? E aplica a lei da termodinâmica, que é a energia, que é a equação da energia, para cada volume de controle. Lembrando dessa equação, então a taxa total será a taxa do fluido, né, seja quente ou frio, que eu vou igualar a taxa do outro fluido, né, que vai ter uma troca térmica entre os dois, tá? Muito bem. Aí, a gente tem que levar em consideração o seguinte, a quantidade de energia fornecida ou as temperaturas que estão entrando e saindo, tá? Do fluido trocado. Então, o que vai acontecer? Essa equação aqui, nós usamos elas anteriormente. Está faltando o CP aqui, né? O CP é a taxa calorífica, né? Do elemento que a gente está usando lá como material aquecido ou material frio, tá? Então, falta o CP aqui. Eu tenho a vazão máxima e o calor, né? É a taxa calorífica do material. Então, tem tanto para o material 1 quanto o material 2. Então, essa equação genérica aqui vocês já viram nas aulas anteriores. O que vai acontecer agora é que a massa térmica desse do coeficiente calorífico vai gerar para mim uma taxa de capacidade térmica ou taxa calorífica, tá? Ou seja, eu pego a massa e multiplico pelo calor do material, que é calor latente, né? Do material, eu gero uma taxa. Então, essa taxa terá o C um pontinho em cima. Para diferenciar a taxa de uma corrente e a outra corrente, nós vamos chamar de C1 e C2. Tá? Lembrando, então, toda vez que a gente tocar no assunto C1 e C2, nós estamos falando do quê? Da vazão máxima vezes a taxa de temperatura. Deixa eu dar uma verificada aqui, porque de repente está me chamando aqui. Só um minutinho, gente. Então, desculpa, viu? Então, olha só. Quando eu tenho a letra C, pontinho, significa, então, que é a taxa de capacidade térmica, lembrando que é a vazão máxima vezes a taxa de térmica do produto. Então, C1 e C2 são essa referência aqui, só para a gente não esquecer, tá? Muito bem. E aí, essa equação aqui, na verdade, é a equação da energia total, né? Que a gente pega a taxa diferencial de temperatura vezes a área, vezes o coeficiente global térmico, tá? Muito bem. Então, só lembrando, né? A diferença de temperatura, ela varia exponencialmente com a área, tá?
Então, se eu tiver uma temperatura em um trocador ou uma máquina térmica, onde eu tenho as correntes em paralelo, eu vou escrever ela dessa forma. Temperatura 1 menos temperatura 2 é igual a taxa diferencial de temperatura vezes o exponencial de menos a taxa global vezes a área vezes 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Tá? Isso é o caso, então, de uma corrente em paralelo. Se eu tiver contra-corrente, então, como é que vai ficar a nossa equação? A nossa equação, aqui, na verdade, eu esqueci de falar dessa taxa aqui, né? A taxa TA será a temperatura 1 de entrada menos a temperatura 2 de entrada. Tá? Contra-corrente, eu tenho temperatura 1 menos temperatura 2, vezes a taxa diferencial, é o delta. Esse delta, TA, ele será a taxa de uma corrente que é a entrada, certo? Notem que aqui na paralela eu tenho entrada e entrada. Só que na contracorrente, uma das entradas não é a mesma que a outra entrada. Na verdade, será uma entrada e outra saída. Tá? Então, isso é o que muda, o que muda as duas equações. Bom, então, o que muda é que na taxa contra corrente, né, eu tenho uma entrada, na onde está tendo a entrada, eu já tenho a outra corrente, que é a saída. Tá? A expressão, então, ela vai ficar dessa forma, olha só. É a taxa diferencial da temperatura, vezes o exponencial de menos a taxa global, vezes a área, e 1 sobre C1 menos 1 sobre C2. Tá? Notem que há uma diferença na expressão aqui, né? Na paralelo, eu tenho aqui o C, né, que é a nossa taxa, é a taxa de capacidade térmica, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Já para a conta corrente, eu tenho 1 sobre C1 menos 1 sobre C2. Tá? Então, esses são os itens que mudam. A nossa capacidade térmica aqui dada por C, né, na expressão, e a ordem de entradas e saídas. Tá? Então, essa é a nossa expressão geral. Aí, o que acontece? Quando eu tenho a seguinte situação, C1 ele é maior que C2, que é a taxa 2, né? O nosso C1 ele tende ao infinito. Tá? Então, a temperatura T1 de entrada ela é igual a T1 de saída. Então, é, na verdade, o quê? Um fluxo contínuo, né? A temperatura não se altera. Situação aproximada na prática pela condensação de substância pura a pressão constante. Tá? Então, raramente a gente encontra na natureza um produto, né, um elemento que ele se mantém a temperatura, estando ele em contato com outro elemento que tem uma temperatura diferente. Tá? A ideia é que no universo eles tendem ao quê? A equilibrar. Então, aquele que é mais quente cede temperatura para o mais frio. Tá? Então, raramente você vai encontrar algo assim. O que pode acontecer, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Olha que coisa interessante, né? Vamos imaginar que a temperatura 1 aqui dessa corrente, olha só que legal, ela seja uma água a 2 graus Celsius. Então, ela se mantém a 2 graus Celsius dentro do nosso sistema. Porém, se uma outra água, né, vamos imaginar que seja a 30 graus, ela entra nessa corrente aqui e ela tende o quê? Desculpa, é o contrário, né? Vamos imaginar, então vamos imaginar uma temperatura constante aqui, eu inverti aqui, tá, gente?
Vamos imaginar essa temperatura T1 com aproximadamente 50 graus Celsius. Então, ela não tem variação ao longo do seu percurso, dentro da sua área de contato. Entra uma outra corrente, pode ser até água mesmo, que ela tem uma temperatura, por exemplo, de 20 graus. Em contato com essa temperatura de 50, o que acontece? Eu elevo a temperatura até uns 30 graus. Então, houve uma taxa de variação de 10 graus. Porém, a quantidade de energia absorvida por essa corrente aqui, quando ela entrou em contato com essa, não foi o suficiente para tirar a temperatura dessa corrente. Sabe como que a gente faz isso na prática ou não? É simples. A velocidade dessa corrente é maior do que a velocidade dessa. Tá? Então, o que acontece? Se eu reduzo a velocidade, eu tenho variação de vazão. Então, eu não preciso de tanta energia para aquecer essa corrente aqui. Tá? Na prática, assim funciona. Então, a gente altera as velocidades. Tá? Muito bem. Então, aqui, C1 maior que C2. Quando C2 for maior que C1, então a temperatura ou a taxa térmica do C2 ele tende ao infinito. Tá? Ou seja, inverte agora. Tá? Esse T2 aqui, vamos imaginar que tem uma temperatura de um fluido térmico a 0 graus. Né? E ele está numa determinada velocidade. Essa corrente aqui, T1, ela está numa temperatura de 20 graus. Conforme existe o contato da área entre os dois ao longo do percurso, há uma pequena queda de temperatura de T1 entrada e T1 saída. Mas a vazão permanente em T2, ela não altera a sua taxa diferencial de temperatura. Olha que interessante. E o que isso faz? O que faz isso ocorrer na prática é justamente a vazão. Tá? Então, situação aproximada na prática pela ebulição de substância pura a pressão constante. Então, T2 né? T2 de entrada é igual aproximadamente, isso daqui é aproximadamente, tá? Não é tão linear assim, não. Tem uma pequena variaçãozinha. É igual a T2 de saída. Mas vamos considerar que seja dessa forma, tá? Muito bem. E quando a taxa, né, de temperatura C1 ela for igual a C2, lembrando, né, que essa taxa aqui é a vazão máxima vezes o calor específico do material. Tá? Então, tem a vazão 1 e a vazão 2, elas são iguais. E a configuração é contracorrente. Então, o que acontece? Eu tenho a temperatura 1, né? Essa temperatura 1, ela é maior do que a temperatura 2, tá? Então, o que vai acontecer? Ele entrega energia térmica, né, para a outra corrente. E ele é praticamente uniforme, tá? Ou seja, ele entrega a energia térmica de uma forma constante, diferente desse daqui. Ele é constante, mas é uma parábola, né? Esse daqui não. Ele é constante em todo o processo da sua área. Tá? Então, o que acontece? Se eu levar em consideração que eu tenho uma taxa de temperatura A e uma taxa de temperatura B, se eles são constantes, então a taxa, né, logaritma média, ela será igual a zero. Tá? No caso aqui, eu tenho a taxa logaritma média vai ser igual à taxa de temperatura A igual à taxa de temperatura B. Tá? Porque se você tem aqui, eu estou na posição 5, estou na posição 30 graus, por exemplo, e cai para 25. E aqui, eu estou na posição 25, por exemplo, e subo para a posição 30. Então, uma menos a outra vai dar zero. Tá? Muito bem. Essa é a cereja do bolo, né? Que nós vamos falar agora um pouquinho.
A gente vai falar sobre a efetividade, né, de um trocador, que é um indicador do seu desempenho térmico. Quem é essa efetividade? É esse Ezinho aqui, ó, tá? Essa efetividade, ela é dada pela taxa real do trocador, ou a taxa total, dividido pela taxa máxima de calor possível, tá? Então, notem que aqui, a nossa expressão está ficando um pouco mais lapidada, né? Ou está ficando melhor, no caso, né? Então, se a gente tiver uma efetividade de 0 até 1, né? Essa seria a nossa taxa de efetividade de um trocador. Ele pode variar de 0 até 1. Tá? Por que de 0 até 1? Porque, na verdade, existem gráficos que nós vamos ter que usar para poder fazer esse acompanhamento da nossa equação. Tá? Em princípio, na verdade, a gente está falando da taxa máxima, né? De temperatura. Então, olha só. Se eu tenho C1 menor do que C2, a minha configuração ela será a temperatura de entrada com uma queda exponencial, né, da temperatura de uma corrente, e enquanto que a outra corrente, notem que aqui é contra-corrente, viu, gente? O que vai acontecer? Enquanto essa daqui está entregando energia, essa daqui ela está recebendo energia térmica. Tá? Tudo na entrada aqui, quando C1 é menor do que C2. Quando C2 for menor que C1, ou seja, agora inverteu. O que acontece? As duas correntes, elas partem na mesma temperatura. Desculpa. A corrente 1, ela parte na maior temperatura, entrega a temperatura ao sistema, enquanto que a corrente 2, ela entra no sistema e sobe a sua temperatura até próximo da temperatura de entrada. Tá? Olha que coisa louca isso, né? Então, o que define essa curva aqui é a minha área. Quem vai definir essa curva aqui, se eu consigo trazer a temperatura igual à temperatura de entrada da outra corrente, será o tamanho da minha área. Por isso que ela tende ao infinito. Tá? E aí tem algumas configurações, né? Por exemplo, num perfil convexo, eu tenho uma taxa diferencial de queda de temperatura da T1 e uma subida de temperatura, sendo que a taxa C1 é menor do que a taxa C2. Para um ponto, né, que é o tipo da área, eu tenho C2 menor do que C1. De qualquer forma, a taxa diferencial ela ainda será a temperatura de entrada menos a temperatura de saída. Então, por que nós temos aqui, ó, as nossas temperaturas, temperatura de entrada menos a temperatura de saída? Porque se eu colocar aqui numa ordem inversa, a minha equação aqui ela vai ficar negativa. Tá? Então tem que tomar cuidado na hora de montar. Lembra que eu dei uma bobeira esses dias aí, né? Eu esqueci, coloquei uma temperatura errada lá e vocês viram que eu fiz quase que eu patinei aqui, gente. Mas tudo bem, deu certo. Bom, então, ó, a efetividade do trocador melhora a qualidade térmica. Aonde que ele vai entrar na nossa equação? Ele vai entrar na equação geral da taxa global. Então, eu tenho a efetividade térmica vezes a taxa térmica, que é a massa, né, a vazão mássica vezes o calor latente fornecido pelo elemento ou pelo fluido. Então, como que eu vou escrever isso? Eu vou escrever T1, né, de entrada, menos T2, que é essa temperatura aqui, ó, tá? T1 menos T2, nas entradas, tá? Então, nós o nosso coeficiente de efetividade do trocador
ele vai ser escrito dessa forma. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou isolando esse termo aqui. Tá? Eu estou tentando fazer com que esse coeficiente de efetividade ele se torne um valor igual a 1 de taxa. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar ele para fora da nossa equação. De forma que eu vou escrever a efetividade da seguinte forma. C1, que é a taxa de entrada lá da nossa vazão mássica, dividido pela taxa mínima. E aí eu tenho a temperatura de entrada e a temperatura de saída, da corrente 1. Dividido pela temperatura de entrada da corrente 1 menos a temperatura de entrada da corrente 2. Tá? Muito bem. Ou, isso é para um lado. Para o outro lado da equação, da efetividade, eu tenho aqui o nosso coeficiente de taxa de transferência 2, dividido pelo C mínimo, que será multiplicado pela temperatura 2 de saída menos a temperatura 2 de entrada. E aqui a mesma coisa, temperatura 1 de entrada menos a temperatura 2 de entrada. Muito bem. Como se tudo isso fosse perfeito, né? Ainda dá para melhorar. Como que a gente pode melhorar isso daqui? É simples. Para a gente poder melhorar, a gente pode usar esse Fzinho aqui, ó, que é chamado de fator de transferência de calor. Esse fator é muito parecido com aquelas equações de Bernoulli que vocês usavam lá em fluidos mecânicos, né, ou fluxo de máquina, não me lembro, que você tinha que achar um fator de atrito através do número de Reynolds, né? Que o Reynolds era a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática do fluido. Então, para você achar o número de Reynolds, você precisava do diâmetro, da velocidade e da viscosidade cinemática do fluido. Muito bem. Isso você achava o Reynolds. Mas também, para você achar o fator de atrito lá naquele gráfico lá de fluido, você precisava de um outro elemento, que era o quê? O diâmetro dividido pelo K. Quem era o K? O K, ele é o fator de rugosidade da tubulação. Então, por que tem que multiplicar, por que tem que dividir pelo fator de rugosidade? Porque a rugosidade, ela absorve energia cinética do sistema. Então, se ela absorve energia cinética do sistema, eu preciso compensar isso de alguma forma. Como que eu compenso isso? Através do fator. Tá? Então, esse fator é muito parecido com aquele lá. Fiquem tranquilos que é tudo gráfico, tá? Então, a gente só vai olhar o gráfico, bater a escala no gráfico, ver onde der. Tá? E aí vai ser o nosso fator. Muito bem. Aí, notem aqui que eu tenho o NTU. Tá? Esse NTU é o número, né? O número de área de tubulações, tá? O número de placas, né? É o número de unidades de transferência. Isso pode ser para tubos ou pode ser para placas. Tanto faz, porque é o número de unidades de transferência, tá? Então, esse número de unidades de transferência, ou taxa de temperatura, que é igual a C mínimo dividido pela C máximo, isso daqui é um arranjo das correntes. Como que eu vou conseguir achar isso? É simples, meus queridos e minhas queridas. A gente vem... Não é esse... Está aqui. Olha só. Nesse gráfico aqui, eu tenho... Está vendo aqui em cima? Um C máximo e um C mínimo. Então, lembra que eu falei para vocês que o C máximo e o C mínimo, ele entra no lugar da taxa global de vazão, de transferência? Então, o maior valor para o C máximo e C mínimo, ele será de 1. Tá? Muito bem. Então, quando a gente for calcular, a gente vem nesse gráfico, verifica se é um passe ou mais de um passe. Se for um passe, eu uso esse. Se for mais de um passe, eu uso esse.
tá? Mas os valores, notem que ele varia de 0 até 1. Esses números a gente encontra no equacionamento. Feito isso, eu vou definir aqui embaixo, né, o NTU, que é o número de placas, né? Unidades de placas, que é a taxa de calor global vezes a área dividido pela taxa mínima. Então, onde que eu olho isso daqui? O meu exponencial ele vai estar desse outro lado aqui, ó. Tá? Esse valor é que eu encontro na minha equação. A hora que eu subir e encontrar o valor do meu C mínimo e C máximo, eu procuro o valor de E aqui do lado. Tá? Muito bem. Então, esse é o valor E, né? Que é a nossa taxa de efetividade. Mas aí, eu tenho o valor F. Tá vendo? Esse valor F é a mesma coisa. Eu vou explicar o que é esse P aqui e vou explicar o que é esse R daqui a pouquinho, tá? Para mim conseguir achar o valor do fator, que é isso que eu estava falando para vocês agora, de pouco, para mim saber quanto é esse fator, é igual aquele gráfico de Moody. Então, eu tenho aqui embaixo o Reynolds de Moody, né? Então, dá um valor lá, sei lá, 2 vezes 5, 2,5 vezes 10 a quinta. Então, eu olho aqui embaixo, faço uma marca, vejo qual é o valor de D sobre K, que tem aquela curva, né? De laminamento, de escoamento laminar ou turbulento. Vejo se o valor é 100, ele começa com 100 e vai até 200 mil, né? E aí eu traço o gráfico e acho o F do outro lado aqui, que é no gráfico de Moody. Nesse caso aqui, o nosso fator está do lado esquerdo. Para esse tipo de corrente aqui, ó, é uma corrente cruzada, tá? Que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Aqui eu tenho mais de uma entrada, né? Ou passo, né? Podemos chamar isso de passo. E aqui é para um passo só, tá? Então, quando eu estiver falando de fator de corrente, né? Fator de temperatura de corrente, eu tenho que usar esses gráficos aqui, que nós vamos fazer juntos aí daqui a pouco, tá? Fiquem tranquilos. Aonde que eu estava aqui? Ok, estava aqui. Então, olha só, o F, ele sai daquela condição lá, tá? Do gráfico. E o nosso é a nossa efetividade do trocador. Então, essa efetividade, ela vem na equação geral, porque ela consome energia. Ou seja, parte dessa energia não está sendo aproveitada, né? Está perdendo lá pelo isolamento, pela tubulação, ou algo desse tipo aí, tá? Muito bem. Então, como que eu encontro o número de unidades de transferência? O número de unidades de transferência, ele é dado pela área, né? Que multiplica pela taxa global de transferência dividido pela taxa de temperatura de térmica do fluido. Tá? Então, eu acho que o número de unidades de transferência é uma representação adimensional, não tem unidades, né? Dentro da condutância global do trocador. Então, a medida tamanho térmico, né, do trocador é em função da quantidade de material por processo, que é a nossa área. Tá? Muito bem. Aí, o que vai acontecer agora? Essa equação aqui, desse lado aqui, não sei se vocês se lembram, aqui atrás, eu tinha... Cadê a minha equação? Está aqui. Eu tinha a taxa diferencial da temperatura, tanto para paralelo quanto para contracorrente. Então, com essa nova informação da efetividade, a nossa equação vai mudar um pouquinho, tá? Eu vou reescrever ela dessa forma. Será o Ln, né, da taxa de entrada e saída 1, menos a taxa 2 para o paralelo de saída, dividido pela taxa 1 de entrada menos a taxa 2 de entrada. Igual a menos o coeficiente global vezes a área de 1 sobre C1 mais 1 sobre C2.
Isso para paralelo. Enquanto que a contracorrente, a única coisa que vai mudar aqui será a posição do nosso T1 e a nossa temperatura também. Eu tenho aqui a temperatura 1 de entrada, de saída, desculpa, menos a temperatura 2 de entrada, porque contra a corrente, a temperatura 2 de entrada é mais baixa, né, gente? Tá? Se eu inverter essa ordem aqui, ó, aí o que vai acontecer? Vai ficar negativo o logaritmo. Viu aí? Tá? Supondo que o C mínimo, que é a taxa de transferência de temperatura, é igual a C1. E sendo o número total de unidades é igual a área vezes o coeficiente global dividido pelo C mínimo, né, que é a taxa de transferência de temperatura. Então, o que vai acontecer? Notem que aqui eu tenho o coeficiente global vezes a área. Tá? Então, quem é a minha taxa total de unidades de troca? É a área vezes o coeficiente global dividido por C. Então, observem essa região aqui, ó. Eu estou multiplicando a taxa global térmica vezes a área. Se eu trocar isso pela taxa de unidades total, o que vai acontecer na nossa equação? A nossa equação ela será escrita dessa forma. Aqui, a relação é a mesma da taxa diferencial de temperatura, porém, eu vou escrever agora que será o expoente, né, o exponencial de menos o número total de unidades, vezes 1 mais o C, que é o nosso C médio, né? Que é a unidade mínima dividida pela unidade máxima de taxa de transferência de calor. Tá? Então, olha que coisa interessante. A de baixo, que é a contracorrente, aqui eu vou somar na corrente paralela. Já na contracorrente, eu vou subtrair o coeficiente médio. Então, o que vai acontecer desse outro lado aqui? Observe, olha que coisa interessante. A nossa taxa efetiva é T1 de entrada menos T1 de saída, dividido por T1 de entrada menos T2 de saída. Tá? Então, eu posso trocar a efetividade na nossa equação. É isso que está dizendo. Tá? Então, de novo, reescrevendo a equação, né? Tem mais uma aqui, daqui a pouco acaba. Ó. Essa é a última. Tá? Reescrevendo novamente a equação, notem que aqui eu tenho a taxa, né, o número total de unidades, que foi trocado pela efetividade. 1 menos a efetividade. Tá? Então, ainda em paralelo é 1 mais a taxa média, enquanto que a contracorrente será 1 menos o exponencial menos o número total de unidades de 1 menos a taxa média de transferência. Reescrevendo a equação novamente, né? Substituindo esse termo E, né, da efetividade, eu vou escrever ela dessa forma, que é a última, tá? Então, vai ser 1 menos o exponencial do número total de unidades. Então, quais são o que vocês precisam lembrar na hora de fazer a formulação? A equação, né? E que isso daqui é o número total de unidades e esse aqui é a taxa de transferência de temperatura média, né? Esses são os valores que vocês têm que se lembrar, tá? Então, para mim achar a efetividade, eu uso essas duas equações, uma em paralelo e a outra em contracorrente. Para mim achar o número total de unidades que eu vou precisar aqui na efetividade, eu uso essa equação, de ln de 1 menos a efetividade, vezes 1 mais a taxa de transferência dividido por 1 mais a taxa de transferência. Se for contracorrente, ele vai ser invertido, vai ser um valor negativo. Tá? Só isso que muda. Muito bem. Então, olha só. Esse é o gráfico em função do número total de unidades, tá? E
C, né? Que é a taxa média de temperatura, que é o que nós vimos lá no começo. Então, olha só. Se eu quiser saber qual é o valor da efetividade e eu tiver um número total, né, de unidades, e eu tiver o valor médio da taxa de transferência, eu consigo definir o valor da efetividade em porcentagem. Tá? Se for ao contrário, se eu tenho a efetividade, né, e eu tenho o valor médio da taxa de transferência, que vai de 0 até 1, eu consigo achar o valor do número total de unidades, né? Unidades de placa. Olha que legal. Tá? Esse daqui é a formulação para uma corrente num sentido e uma outra no outro sentido. Então, esse daqui é para contracorrente, né? Nesse caso aqui, a gente tem o quê? Mesma coisa que o primeiro, né? A única coisa que vai mudar é a posição das correntes. Então, eu tenho as duas correntes no mesmo sentido, né? Se vocês puderem observar aqui. Bom, professor, mas o que muda aqui entre uma corrente e outra corrente? Bom, observem que a taxa média de transferência contra a corrente, ele é mais estreito, né? Os valores são mais próximos um do outro. Já no corrente paralelo, notem que os valores são mais espaçados entre eles. Então, o que acontece? Nos valores mais espaçados, eu tenho uma faixa maior de efetividade. Ou seja, eu posso variar desde aqui, ó, vou pegar aqui 40, né? E vou até o meu 100%. Então, olha a gama de faixa que eu tenho nesse caso aqui de corrente paralela. Já na corrente contrária, corrente invertida, eu tenho a minha faixa, ela é muito pequenininha. Ela varia aqui entre 60 e 100, enquanto que aqui é 40 até 100. Tá? Então, a diferença é muito grande. Então, é lógico que a efetividade vai ser bem diferente entre os dois, né? E a minha equação, então, vai ficar escrita dessa forma aqui, ó. A efetividade é o número total de unidades dividido por 1 mais número total de unidades novamente. Então, isso daqui vai me dar o quê? Um valor em porcentagem. E nesse caso aqui é contra a corrente. Para essa corrente paralela, eu vou ter que a efetividade é 1 menos o exponencial de menos 2 vezes o número total de unidades, dividido por 2. Tá? Aqui tem o outro livro, caso a gente dar uma olhada lá depois, né? Pontos importantes, né? Tá tudo bem até aí, gente? Espero que esteja. Tudo jóia, professor. Então tá bom. Eu acho que eu vou pegar uma água lá porque eu tô com dor de garganta, viu, gente? Também preciso pegar a minha, já acabou. Eu vou buscar porque a minha tá. Deixa eu pegar uma água lá, porque senão a garganta minha vai. Agora sim, com essa canequinha, tá tudo bem.
Nossa, a água é muito bom, né? Bom, então, por que nós estamos falando de efetividade, número total de unidades? Por que nós estamos falando sobre isso? Nós estamos falando porque quando a gente fez lá a taxa diferencial de temperatura pelo método da média logarítmica, aquilo lá é uma formulação genérica, tá? Ou seja, pode aplicar que dá certo. Porém, se eu quiser mais precisão, eu quero mais assertividade na hora de montar o meu sistema, então eu uso alguns fatores que fazem as correções, as devidas correções dentro do meu sistema, tá? Então vamos lá. Alguns pontos importantes, então. Quando a nossa média de temperatura é igual a zero, não há diferença entre as médias, né, de temperatura e de... esse daqui é o nosso P de fator de... Às vezes eu esqueço, né, gente? É. Ah, se vocês quiserem depois, ó, eu esqueci de colocar esse material lá, vocês têm que me lembrar para colocar lá no portal, tá? Eu trouxe para vocês aqui uma tabelinha, tá? Para o caso da gente encontrar, quando a gente for fazer alguma aplicação, então, quando eu precisar achar qual é o valor da efetividade ou qual é o valor do nosso número total de unidades, então a gente tem aqui contra-corrente, corrente paralela, corrente cruzada e assim por diante, tá? Um passe, dois passes e assim vai. Então, aí é só seguir essa tabelinha aqui que vai dar tudo certo. Tá. O nosso P é a taxa diferencial de temperatura, tá? Eu ia falar P de pressão. Não é isso, não pode não. Pode botar aqui. Aqui. Então, olha só. Para um dado número total de unidades, a configuração da taxa média de temperatura fornece a maior efetividade, tá? A efetividade sempre aumenta com o número total de unidades, é lógico, né? Quanto mais unidades eu coloco, melhor vai ser a minha efetividade. Quando o custo do trocador é um quesito importante, é conveniente projetar para que o seu número total de unidades seja menor que 2. Por que isso? Porque nós estamos numa região linear da curva e a gente tira proveito da área térmica, tá? Isso é um dado importante. E quando ele é parte do sistema, cuja a eficiência depende do desempenho, é conveniente ter uma alta efetividade e garantir o retorno, né, financeiro da instalação. No payback lá, se você vacilar, eles não compram o seu produto. Não tem jeito. Né? Então, uma vantagem, né, da efetividade e do número total de unidades sobre o limite médio de temperatura desculpa, taxa média de temperatura de logaritmo, tá? Então, ó, esse daqui ele é mais preciso, né? Esse daqui ele funciona também, que é aquele que nós fizemos na aula passada. Porém, ele é impreciso, tá? Vamos usar esse termo para não ficar um negócio assim meio descaracterizado, né? Ele não é tão preciso quanto esse, tá bom? Então, a taxa média de temperatura, logaritma, a literatura chama isso como tentativa e erro, tá? Porque aí depois você pode mudar os seus parâmetros de funcionalidade, né? Aumentar a velocidade, diminuir, aumentar o fluxo, aumentar o número de áreas, né, de placa e assim por diante, tá? Já a efetividade e o número total de unidades, ele já te dá os valores diretos, tá? Porque você vai usar um fator de correção aqui, tá bom? Aonde que eu aplico isso? Bom, a média logarítmica eu aplico em processo, tá? O que é processo? Por exemplo, eu quero aquecer um tanque lá de 30 mil litros.
né? É um processo. Ou eu quero, como a gente tinha lá na maisena, por exemplo, eu quero aquecer o ar. É um processo. Tá? Então, eu uso a média logaritmo em áreas de processos ou processuais, né? Dentro de uma fábrica de manufatura. Já a efetividade, o número total de unidades, eu uso em equipamentos mais compactos. Aí você pode falar assim, bom, compacto? Por exemplo, uma serpentina de um ar-condicionado, ele é compacto. Um radiador de carro, ele é compacto, tá? Por exemplo, eu não posso falar que um radiador de carro ele também é da área de processo. Porém, ele é mais compactado, ele é mais restrito, ele é pequenininho ali, né? Então, ele tem seus limites. Tanto é que um radiador de carro, se você não botar água lá na quantidade certa, o que acontece? A temperatura eleva e pode até prejudicar o motor lá, queimar junto, alguma coisa assim, tá? Então, vamos lá, né? Vamos partir por um exercício aí. E vamos ver o que acontece. Parece que a tela está meio escura, gente. Não, né? Não. Tá não, professor. Tá boa? Aparentemente, sim. Né? Eu tive a impressão de que está meio escuro. Gente, esse negócio só atrapalha aqui, viu? Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó. Efetividade, né? Número total de unidades. Para saber que se trata desse tema aqui. Número total de unidades. Então, ó, considere um. O Gabriel tá aí ou não?
Vamos começar de leve. Vamos começar de leve para a gente não se estressar muito, né? Ah, o Gabriel chegou agora. Vocês estão enxergando bem a letra aí? Tá sim, professor. Ah, beleza. Tá jóia. Professor, eu já copiei agora. Se quiser ver do restante. Beleza. Bom. Carmo precoce. Ué, hoje o Otávio tá ligeiro, hein? Opa! Ah, né? Vai ajeitando, né? Ô, pessoal, agora falta 23 para as 9. Que hora que é o intervalo? Eu esqueço. É 9 horas? Nem eu sei mais, professor. Cada professor vai no horário. Eu acho que é às 9. Na sala é, né? 9 15, né? Ó, então, eu nem vou começar a fazer esse exercício, porque não vai dar para terminar, porque eu tenho que colocar todas aquelas equações na lousa. Isso dá um trabalho mais ou menos aqui. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou já liberar vocês. O Matheus, ele precisa, ele pediu para eu fazer ajudar ele aí numa pesquisa. E aí a gente vai dar uma procurada aí, ver se acha o material dele. Tá? Ô, Leonardo. Beleza, professor. Ô, Leonardo, tudo certo com você? Professor, oi. Pode tirar a tela aqui, gente, ou não? Tirem. Ô, Leonardo, tudo certo? Tudo bem, tudo certo. Então tá jóia. Professor, Oi? eu queria ver também o negócio do TCC com o senhor. Tá. Então, fica por aí, né? A gente já conversa já. Ah, tô aqui. Beleza. Ô, Donizete, Você se o prepara senhor quiser ver, se o senhor quiser ver com o Leonardo, como é de TCC, eu acho que é mais prioridade dele do que o meu. eu não sei se o Leonardo vai demorar. Peraí, deixa eu desligar a gravação aqui. Ô, gente, então, muito obrigado por hoje aí. Fiquem com Deus e até amanhã, tá? Aí a gente... Valeu, professor. Tá bom? Até mais, até amanhã. Boa noite.